Como alguns de vocês devem saber, o primeiro caça Gripen NG do Brasil entrou na fase final de produção em fevereiro, mês passado. E como há de se esperar, algumas pessoas voltaram a falar sobre o avião, falando sobre como o Gripen não foi uma boa compra, e que ele era ruim, que a gente devia ter comprado outros caças como o F-18, o Su-35, o PAC-FA. Enfim, tem um motivo pelo qual o Brasil não comprou outros caças. E nesse vídeo eu vou te explicar quais foram esses motivos. Então, como que funciona a compra de aviões militares? Aquele avião que é mais caro tem mais recursos que o mais barato? Bom, primeiro, custos são relativos. A melhor opção sempre vai ser o caça que tu pode operar regularmente. Um F-35 no chão é inútil, enquanto um MiG-21 ativo pode ser muito efetivo em uma variedade de situações. Mas o que são esses custos? É só manutenção e horas de voo? Bom, custos são um assunto bem complicado no mundo militar. Enquanto qualquer um pode descobrir quanto um iPhone custa, e alguns podem até fazer alguns cálculos razoáveis para descobrir custo de produção, essas suposições não se aplicam em compras de sistemas militares. Eu vou te explicar por quê. Contratos militares não envolvem apenas a compra das aeronaves. Tem muito mais envolvido, como simuladores, reservas, treinamento e armas. Tem também custos indiretamente associados com a compra dos sistemas, que são empréstimos, subsídios, compensações comerciais, transferência de tecnologia, acordos políticos e comerciais. Esses custos indiretos são o maior fator de decisão para compras militares de alto perfil, como a de caças. Os custos que interessam mais no grande escopo das coisas são despesas recorrentes, coisas que tu vai pagar apenas se houver uso. Elas são diferentes se tu vai comprar uma aeronave ou 1000 aeronaves. O custo unitário por aeronave, a hora de voo, que é o preço para manter a aeronave voando, e custos de armamento são exemplos de despesas recorrentes. Algumas despesas são não recorrentes. São coisas que tu vai ter que pagar de qualquer forma, se for usar uma aeronave ou 1000. Os maiores custos não recorrentes são pesquisa e desenvolvimento, instalação de linhas de produção, certificados e integração de armas. Alguns autores colocam tudo isso dentro de pesquisa e desenvolvimento, e é o que nós vamos fazer aqui nesse vídeo. Custos não recorrentes geram um círculo bem perverso. Eles fazem os sistemas iniciais de produção bem caros, mas quanto mais unidades são produzidas, mais os custos são diluídos, o que resulta em lotes subsequentes mais baratos. Muitos designs promissores foram cancelados graças a um número baixo de vendas planejadas, porque nesses casos os custos não recorrentes resultam em valor unitário bem alto. O Rafale é um ótimo exemplo disso. É um avião feito pela França para usar armamentos franceses. Agora, os armamentos da França nunca venderam muito bem, porque eles não eram compatíveis com aeronaves não francesas. O que significa que os custos não recorrentes foram diluídos em menos vendas, o que resultou em custo unitário elevado, o que refletiu mal nos custos recorrentes. Vocês conseguem enxergar essa relação? Os custos recorrentes altos das armas francesas, somados aos não recorrentes também elevados de integrar armas não francesas, significaram que os custos recorrentes do Rafale eram altos, o que desencorajou vendas, resultando no custo não recorrente da aeronave sendo diluído em menos fuselagens de produção, o que adicionou ao seu custo. É um ciclo vicioso por definição. É bom entender também um pouco o contexto por trás da criação do Rafale. Foi uma aeronave desenvolvida pouco antes do fim da Guerra Fria, e com os consequentes cortes em orçamentos militares, acabou que menos aeronaves foram produzidas no mundo inteiro, o que colocou mais sal na ferida do Rafale. Isso levou a aeronave a se posicionar entre os caças mais caros atualmente. Essa tabela aqui mostra o preço de várias aeronaves em ofertas recentes. Notem o valor mais baixo do F-15 SA em comparação com o F-15 QA, apesar das aeronaves não serem muito diferentes. Isso é porque a Arábia Saudita já operava o F-15 antes dessa última compra. Isso significa que grande parte dos custos não recorrentes de introduzir o novo caça já foram pagos. Note também o custo do F-15 QA não é lá muito maior do que o Rafale, e é mais barato que o Eurofighter Typhoon. E notem especialmente o quão barato é o Gripen NG. Esse gráfico aqui mostra custo de hora de voo das aeronaves. O último fator que nos resta cobrir é o custo do ciclo de vida.
Uma aeronave que é mais barata hoje pode ser muito custosa em infraestrutura de manutenção para operar nos seus próximos 20 anos de vida. Um bom exemplo disso foi o Mirage 2000 da Força Aérea Indiana, que foi bem caro inicialmente, mas quando feito o cálculo do custo do ciclo de vida, ele se pagava bem rápido. Isso porque existem alguns fatores importantes dentro da manutenção. A razão de horas manuais de manutenção para horas de voo, o tempo médio entre falhas da aeronave e seus sistemas, e o tempo médio de reparo a nível organizacional e intermediário. O Gripen, por exemplo, precisa de apenas 10 horas de manutenção manual por hora de voo. Algumas aeronaves americanas necessitam de 12 a 17 horas. Isso acumula bem rápido, 2 horas a menos de manutenção por hora de voo é muita coisa, e isso também deve ser levado em consideração. Eu espero que o vídeo tenha sido didático e esclarecedor. Fique ligado nos próximos lançamentos do canal Aviação Militar.